Meus irmãos, sou grato a Deus por estar participando deste culto. A igreja comemorando o seu terceiro ano, que Deus receba o nosso louvor, a nossa adoração. Tenho visto aqui vários rostos conhecidos, irmãos preciosos. Que Deus esteja gostando de tudo que tem acontecido aqui nesta noite. E que Ele nos fale ao coração. Reverendo Jefferson nos recebeu muito bem. Também Reverendo Tadeu, não é isso? Tadeu, sou muito grato pela recepção. Ele já fez menção da minha esposa, Cleide, agradeço pela sua presença constante comigo. É possível que no final haja apresentação de visitantes, mas agradeço pelo meu filho que está aqui, com a sua esposa, Cristiane, a minha filha Ana Maria, com as suas filhas. Sou grato a Deus por estes queridos. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos. Eu percebi que a versão, acho que mais usada aqui, não é esta que eu uso. Então, às vezes, há uma certa dificuldade, né, com palavras, com sinônimos. A minha aqui é a Almeida, Revista e Atualizada, segunda edição. Mas qualquer diferença não impedirá que recebamos a palavra do Senhor. A Bíblia é uma só. Eu quero ler no capítulo 8 de Romanos. A princípio, lerei os 17 primeiros versículos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte.
Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Agora eu leio do 26, vou ler 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Estes versículos, meus irmãos, quando recebi o convite para estar aqui nesta oportunidade, confesso que comecei a orar pedindo que Deus me desse aquela palavra que Ele queria que eu trouxesse. E pensei, inclusive, reverendo Jefferson e demais pastores, qual é a maior necessidade da igreja? Uma igreja nova, crescendo de maneira muito rápida e abençoada. Qual é a maior necessidade? E então pensei em mim. Qual é a minha maior necessidade? Antes, anos atrás, lá por volta de 1960 e poucos, a minha maior necessidade chamava-se Jesus Cristo. Foi na década de 60 que eu tive a gloriosa experiência de conversão. Hoje, sem querer e sem poder de forma alguma separar as pessoas da Trindade, nós cremos nesse Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Jamais será nossa intenção separá-los, isto seria tolice nossa. Mas hoje a minha maior necessidade chama-se Espírito Santo. Espírito Santo. Temos visto na palavra de Deus as manifestações do Deus Pai, do Deus Filho, hoje estamos relembrando a sua ressurreição, e do Deus Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo estava para nos deixar quando Ele disse assim: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, referindo-se ao Espírito Santo. Agora, olhe bem que coisa maravilhosa é esta colocação aqui da nossa língua portuguesa. Convém-vos que eu vá. Ou seja, é conveniente a vós que eu vá. Mudando um pouco ainda, é importante, é necessário que eu vá para que Ele venha. Estão vendo a ênfase que o Senhor Jesus deu à pessoa do Espírito Santo? E Ele veio. Nós temos ali, principalmente em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2,
a descida do Espírito Santo. Mas, meus irmãos, pensando um pouco na pessoa do Espírito Santo, os irmãos depois em casa, voltem a ler, assim que for possível, este trecho que nós lemos, porque nestes versículos nós lemos várias vezes sobre o Espírito Santo. Por isso que eu escolhi esta passagem. E alguém poderá até pensar, mas será que o Espírito Santo de Deus, o Deus Espírito Santo, ele aparece tanto na Bíblia? Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, pairava sobre as águas. Estão vendo? No segundo versículo da Bíblia já começa falando do Espírito Santo. Aí nós vamos vendo as manifestações do Espírito em toda a palavra de Deus. E a Bíblia termina lá em Apocalipse, no seu último capítulo, dizendo: a noiva e o Espírito dizem: vem. Então, já terminando a Bíblia, volta a colocar aí a pessoa do Espírito Santo. Meus irmãos, nessa introdução eu estou focando bem a pessoa do Espírito Santo para que entremos no assunto. Faraó teve aquele sonho lá no Egito. Os irmãos vão se lembrar aí da história, quando José foi apresentado para ele dar a interpretação do sonho. E José deu a interpretação, e tudo se cumpriu exatamente conforme José falou. Mas, quando José deu a interpretação daquele sonho, diz a palavra de Deus que o faraó chamou seus oficiais e disse assim: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Estão vendo aí? Acharíamos alguém como este, em quem há o Espírito de Deus. Espírito de Deus é o Espírito Santo. O faraó, sem conhecer nada do Espírito Santo, já estava mencionando ali a pessoa do Espírito Santo. Quando Moisés estava para deixar o povo, concluindo assim a sua tarefa, Deus ordenou que Moisés chamasse a Josué e disse a Moisés: toma a Josué, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Então Moisés foi ordenado para que chamasse Josué, impusesse as mãos sobre ele, porque nele havia o Espírito Santo. Agora, uma passagem também que muito me impressiona é quando Samuel, ele foi a Saul, que tornou-se o primeiro grande rei de Israel. Diz a Bíblia que Samuel disse: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e tu serás mudado em um outro homem. Já imaginaram uma coisa dessa? Olha, quem quiser mudança aqui, o homem, a mulher, o jovem, quem necessitar e desejar mudança, apele para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo muda o coração, ele transforma o coração. E diz a Bíblia que Saul recebeu um novo coração. Mais tarde teve lá os seus desvios e errou muito, mas ali, no seu chamamento, ele recebeu um novo coração. Um exemplo
estou só na introdução, mas prometo depois, viu, reverendo Gerson, não demorar-me. Eu preciso falar tudo isso sobre o Espírito Santo para nós entendermos o que vem a seguir. Uma passagem maravilhosa que nós jamais deixaremos de lembrar. Quando a palavra de Deus diz assim: Maria achou-se grávida de José, do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que engravidou Maria. Veio Jesus desta maneira sobrenatural. Então diz a palavra de Deus que Maria achou-se grávida pelo Espírito. Pelo Espírito. Meus prezados irmãos, Jesus disse: convém-vos que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá para vós outros. Agora vamos voltar a nossa atenção para o texto de Romanos, capítulo 8, que nós acabamos de ler. E eu até dei ao reverendo Jefferson, quando aqui cheguei, o tema da nossa meditação: realizações do Deus Espírito Santo. Realizações do Deus Espírito Santo. É isso que eu quero compartilhar com os irmãos em alguns minutos, a partir deste momento. Realizações do Deus Espírito Santo. Em primeiro lugar, meus prezados irmãos, nós temos no versículo 2, Romanos 8, no versículo 2, todas as vezes que eu ler neste capítulo, repetir a leitura, que fala sobre o Espírito, eu vou acrescentar aqui o adjetivo, viu? Espírito Santo. Deus não vai ficar triste comigo, não. Eu vou fazer um acréscimo aqui. Todas as vezes que eu ler Espírito, eu vou falar Espírito Santo. Tá certo? Versículo 2: porque a lei do Espírito Santo da vida, o santo não está registrado aqui não, mas é ele. A lei do Espírito Santo da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, a primeira realização do Espírito Santo que eu posso lembrar aos irmãos, compartilhar com os irmãos, é esta: o Espírito Santo é o Espírito da vida. Porque é isso que está dizendo aqui. Ele é o Espírito da vida. Todos nós morremos em Adão. Não é assim? Assim que aprendemos nas Escrituras. Todos nós morremos, viemos mortos. Hoje eu estava vendo rapidamente um programa na televisão de uma igreja aí, que não preciso citar o seu nome, e aquele apresentador, igreja que se apresenta como igreja evangélica, aquele apresentador disse assim: nós não recebemos a herança do pecado de Adão e Eva. Mas não é assim que eu aprendo nas Escrituras. Ele dizendo que nós não recebemos a herança do pecado. Ele diz que nós recebemos as consequências do pecado. É isso que os irmãos aprendem. Não é, recebemos sim, viemos ao mundo mortos. Adão e Eva morreram com aquela desobediência, com aquela rebelião, e eles nos transmitiram aquela morte. Não estou me referindo à morte física, essa aí é muito simples. Estou me referindo à morte espiritual, à separação de Deus. Eles perderam o relacionamento com o Senhor Deus. Isto é morte na Bíblia. Então já viemos ao mundo mortos nos nossos delitos e pecados. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, olhem bem o que ele disse: segundo sua misericórdia, a misericórdia do Senhor, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.
Isso está na carta de Paulo a Tito. Então está dizendo que foi o Espírito Santo quem fez a aplicação da obra lá do Calvário. Quem derramou o sangue não foi o Deus Espírito Santo. Quem derramou o sangue foi o Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo. Não foi o Pai que foi crucificado e não foi o Espírito Santo que foi crucificado. Foi o Deus Filho que tomou a forma humana e veio com este propósito, com este objetivo. Mas quem faz a aplicação daquela obra no coração da pessoa é o Espírito Santo. É o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Antes de passar para o segundo ponto, será que todos aqui podem afirmar que isto já aconteceu em suas vidas? O lavar regenerador do Espírito Santo. Será que todos aqui têm esta tranquilidade? Não, comigo já aconteceu. Em segundo lugar, meus prezados, vejam o versículo 16. Estamos vendo Romanos 8. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, em segundo lugar, como realizações do Espírito Santo, nós podemos dizer que o Espírito Santo é o testificador da salvação em Cristo Jesus. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Então, há esta comunhão. Testificar aqui é testemunhar, é afirmar, é assegurar, é comprovar. O Espírito Santo faz isso no meu espírito, no espírito de cada um dos regenerados. Já imaginaram uma coisa dessa? Nós vamos lendo as Escrituras, vamos vendo estas verdades aqui nestas páginas, mas o Espírito faz esta confirmação, esta testificação. É o Espírito Santo falando com o meu espírito, e que desta conversa, desta comunhão dos dois, Espírito Santo com o Espírito humano, desta comunhão resulta paz no nosso íntimo, tranquilidade, certeza de que há um lugar preparado para os salvos na glória eterna. Então o Espírito Santo é quem faz este trabalho. Meus prezados irmãos, não há como a gente dizer no nosso vocabulário, em nenhum idioma, em nenhuma língua, não há como traduzir esta testificação. Já notaram que às vezes a gente chega ao ponto de dizer assim, olha, eu não sei expressar o que eu estou sentindo, mas há um gozo dentro de mim que eu não tenho palavras para dizer. Quem nunca passou por isso não entende nada, mas quem já passou e que passa, sabe o que é isto, sabe o que é esse fruto, este resultado deste testificador que é o Espírito Santo com respeito à nossa experiência de salvação com o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo. Meus prezados irmãos, só neste relacionamento de espírito com espírito, Espírito Santo com espírito humano, eu sei que há alguns e há muitos que traduzem alma e espírito como a mesma coisa, e muitos outros traduzem como duas. Mas não é o nosso assunto deste momento. Mas eu sei, pelo texto sagrado, que o Espírito Santo, ele tem os seus momentos
de revelações aqui dentro. Chamem de espírito ou chamem de alma. Eu prefiro chamar de espírito. Eles têm, os dois se comunicam. Eles entendem a linguagem um do outro. E que não há vocabulário humano que consiga traduzir esta testificação. Em terceiro lugar, o Espírito Santo de Deus é quem dá recursos para vitórias sobre a velha natureza. Deu para entender este ponto? Somente o Espírito Santo concede recursos para o Filho de Deus, a Filha de Deus, obter vitórias sobre a sua antiga natureza. E é bom lembrar que pela Bíblia nós não ficaremos livres desta antiga natureza enquanto não formos levados para a glória. Somos do Senhor, somos salvos, regenerados. Hoje possuímos a natureza divina, mas a natureza humana, infelizmente, ainda está presente. Ela ainda está presente. Há quem pregue diferente, mas é assim que eu entendo pelas Escrituras. O próprio Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero é esse que eu faço. É por causa da contínua presença da velha natureza. E meus prezados irmãos, pensando nisto, observem o versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne aqui é velha natureza. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito Santo mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Se pelo Espírito Santo mortificardes os feitos do corpo. Não há outro recurso. Não há outro recurso. Certa vez, numa igreja em Minas, estava pastoreando lá, eu me lembro de um moço que não estava procedendo bem com a sua namorada. Estava havendo aproximações reprovadas pela Bíblia Sagrada. Aproximações, intimidades reprovadas. Eu fui conversar com aquele rapaz. A moça não era muito próxima à igreja. Conversei, chamei aquele moço e comecei a conversar com ele com o objetivo de ajudá-lo. E ele se exasperou. Eu me lembro bem quando ele disse assim: pastor, eu sou crente. Eu falei: o diabo gosta de crente. O diabo gosta de crente. Ele gosta de prejudicar o crente. Ele gosta de derrubar quem está em pé. Os que estão caídos já estão caídos. Ele visa quem está em pé. Ele visa os filhos, as filhas de Deus. Então procurei mostrar aquele rapaz. E não demorou muito, a queda terrível aconteceu. Meus prezados irmãos, se há uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da minha vida cristã, é que o diabo é mais forte do que eu. Os demônios têm uma força impressionante. Se eu não apelar para o Espírito Santo de Deus, eu não prosseguirei na carreira cristã. Entendamos isto, aceitemos isto. Deus quer nos dar vitórias. Ele nos concede vitórias
através do Espírito Santo. Estão lembrados da palavra que eu já repeti aqui? Jesus dizendo: convém-vos que eu vá. É melhor que eu vá, para que o Espírito venha, para que Ele venha. Meus prezados irmãos, a Bíblia nos fala na primeira carta de João: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eu disse da minha fraqueza, das minhas impossibilidades de vencer o maligno, mas existe alguém em nós que se chama Espírito Santo de Deus, que está sempre pronto e com todo o poder. Ele faz de nós vitoriosos, faz de nós vencedores. Não existe vida vitoriosa sem a atuação do Espírito Santo. Não existe. Não é difícil entender isto. Se cada um aqui fizer uma introspecção e lembrar-se das vezes que caiu, que o irmão caiu, que a irmã caiu, o meu irmão, a minha irmã, vai chegar rapidamente à conclusão de que o Espírito Santo não estava na direção. É a nossa pessoa, a nossa carne, a nossa experiência, é a nossa religiosidade é que estavam se sobressaindo. Somente o Espírito Santo pode conceder vitórias, somente o Espírito Santo. Eu fico pensando na força e no poder do Espírito Santo, quando o texto diz que se pelo Espírito não mortificardes os feitos do corpo, a coisa não dará certo, não dará certo. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus nos fala na carta aos Gálatas sobre as obras da carne. Os irmãos estão bem lembrados, lá no capítulo 5. Quando fala ali de prostituição, de impurezas, de inimizades, de ciúmes, de invejas e muitas outras coisas. Estas coisas não são exclusividade de pessoas que não conhecem a Jesus. Não são. Nós precisamos olhar para nós mesmos, para dentro de nós e reconhecer esses adúlteros, mas a minha carne também quer adulterar. Esses mentirosos, mas a minha velha natureza também tem um apetite por mentira. Esses com as impurezas diversas do sexo, estou fazendo essa comparação, que há lá fora, que há naqueles que não têm comprometimento com Cristo, mas tem na minha natureza também. Eu vejo um infeliz aí fora. Quantas vezes eu já disse a mim mesmo, se eu não tivesse Jesus, e se o Espírito Santo não estivesse presente, me concedendo vitórias, eu estaria nessa situação. Passem a olhar as pessoas com esta ótica. As mulheres infelizes, os homens infelizes, os lares desarrumados, as vidas desorganizadas. Não pensem que somos diferentes, não somos. Sejamos honestos, nós não somos diferentes. Se há alguma coisa boa em mim, nas minhas obras, elas não são minhas, elas não têm origem na minha pessoa. A origem é no Espírito de Deus, só no Espírito dele. É só eu me descuidar que eu vou cair, eu vou rastejar,
eu vou viver uma vida cristã medíocre. É um menor descuido. Então gravemos isso, não existe vida vitoriosa, igreja vitoriosa, sem a direção do Espírito Santo de Deus. E para terminar, é tão bom quando o pregador fala isso, né? Para terminar, vejam o versículo 26. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Meus prezados irmãos, em quarto lugar, nesta minha relação, a quarta realização do Espírito Santo é esta: ele dá assistência às nossas fraquezas. Ele não dá assistência aos nossos pecados. Fraqueza não é sinônimo de pecado. Alguém pode até se assustar com isso, mas não é. A minha fraqueza poderá me levar a pecar. Tá certo? A minha fraqueza. Então eu tenho que tomar cuidado com a minha fraqueza. Mas fraqueza não é sinônimo de pecado. E eu estou vendo aqui que o Espírito Santo, ele dá esta assistência, nos assiste em nossa fraqueza. Ele conhece a nossa natureza humana. Ele sabe que qualidade de crente somos nós. Ele sabe. E Ele está sempre presente e assistindo, para que não caiamos, para que não haja queda. O apóstolo Paulo, que tinha aquele espinho na carne, conforme segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele orou 3 vezes, pedindo ao Senhor que tirasse dele, que o libertasse daquela situação, daquele espinho. Deus disse não. Deus disse não. Certa vez eu preguei, me lembro do tema da meditação, uma bênção chamada espinho. Então, aquele espinho na carne de Paulo, na vida de Paulo, era uma bênção. Por isso que Deus não tirou. Porque se Ele tirasse aquele espinho, haveria vanglória, soberba. Paulo teve experiências que não sei se outra pessoa teve, se mais alguém teve. Ele foi até o 3º céu. Ele deve ter visto coisas impressionantemente maravilhosas. Não foi permitido a Paulo dizer o que ele ouviu lá. Então, por aí os irmãos já têm uma ideia da experiência daquele homem. Agora, é colocado nele um espinho, uma dificuldade. Não sabemos, não vamos entrar em pormenores aqui, mas foi colocado uma dificuldade na vida dele. De que ordem aquela dificuldade, aquele espinho, nós não sabemos. Mas era alguma coisa que maltratava o apóstolo Paulo. E ele orou 1 vez, orou 2 vezes, orou 3 vezes. E Deus disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa é na fraqueza. O poder se aperfeiçoa é na fraqueza. É quando me sinto fraco que procuro me fortalecer no Espírito. É quando vejo a minha deficiência, é que eu busco os recursos, e o Espírito Santo dá esta assistência. Na carta aos Hebreus diz assim: nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então,
falemos com toda honestidade, sinceridade, com toda franqueza, falemos com o Espírito Santo. O Senhor sabe que eu sou fraco, o Senhor sabe que por mim eu não consigo, eu preciso de uma força sobrenatural, e só encontro em Ti, Senhor. Assiste-me, não me deixes dar vexame. Às vezes o crente dá vexame por aí. Não me deixes dar vexame. Ele nos dá essa assistência. E meus prezados irmãos, terminando, eu quero que pensem, hoje nós estamos terminando um mês, né? Terminando já o primeiro trimestre do ano. Façam um exame, cada um examinando a sua própria vida, e pensando nesta pessoa gloriosa do Espírito Santo, entenda por que a palavra de Deus é tão enfática quando ela diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E ela nos mostra como isto pode acontecer. Meus irmãos, relembrando, foi o Espírito Santo quem nos regenerou em Cristo Jesus. Então tudo começou com Ele. Tudo começou com Ele. A obra lá do Calvário, o Espírito Santo foi quem operou, Ele é quem regenera. Outra coisa, o Espírito Santo é quem está impedindo que Satanás e seus demônios ultrapassem seus limites. Procure entender isto. A carta de Paulo aos Tessalonicenses nos mostra isto. Deus impôs limites ao diabo, e o Espírito Santo está atuando para que o diabo não ultrapasse esses limites. Ai de nós, se não fosse assim, se não houvesse esta manifestação do Espírito Santo. A palavra de Deus nos fala lá na carta aos Tessalonicenses que o maligno, o Espírito é quem está detendo o maligno, como que dizendo: olha, até aqui você vem, daqui você não passa. Ele não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Então é obra do Senhor. Portanto, o crente em Jesus Cristo, o meu irmão, a minha irmã, procure encher-se do Espírito, procure não entristecer o Espírito, procure não apagar o Espírito. Davi tinha uma preocupação tão grande, quando ele cometeu aquele seríssimo pecado, ele disse ao Senhor Deus: não me repulses da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Hoje nós não cremos que haja essa possibilidade de retirar o Espírito Santo, senão nós perderíamos a salvação, e isso é impossível. Salvação não se perde. O Senhor Jesus Cristo, nos seus dias, Ele disse sobre o Espírito Santo: Ele habita convosco e estará em vós. Hoje Ele está em nós. Hoje Ele está em nós. Portanto, não o apaguemos. Eu não tenho condições, e jamais faria isto, de retirar o Espírito da minha vida, mas eu posso apagá-lo. E meus prezados irmãos, respeito quem discorda, mas nas minhas análises, nas minhas andanças, nas minhas conversas, nos conhecimentos que eu tenho de igrejas, de povo de Deus,
eu chego à conclusão de que o Espírito Santo na vida dos crentes, não estou generalizando, o Espírito Santo na vida dos crentes está mais apagado do que aceso. Não sei se entenderam. Quando fala para não entristecermos o Espírito, quando eu o entristeço, ele não tem prazer de se manifestar a mim. Quando o meu irmão, a minha irmã entristece o Espírito Santo, cria-se um bloqueio, perde-se a comunhão, e os prejuízos são enormes, enormes. Vamos nos encher do Espírito, vamos andar de tal maneira que não o apaguemos, vamos viver uma vida de tal maneira que Ele não se entristeça conosco, Ele não se entristeça. Porque, vamos citar aqui um exemplo entre nós. Se o marido entristece a esposa, ou a esposa entristece o marido, o entristecido não tem prazer em conversar. Não é assim que acontece? A pessoa ficou triste ali, fica amuada, não tem prazer no diálogo, até que se acerte a situação, até que se acerte. Então com o Espírito Santo não é diferente. Se eu o entristeço, ele não fala comigo, ele está presente, mas eu não sinto a sua presença. Quantos crentes já me disseram: pastor, eu não estou sentindo mais a presença de Deus. Se de fato é crente, então está havendo um bloqueio entre você e o Espírito Santo de Deus. Acerte, reconhecendo o seu pecado, confessando o seu pecado com arrependimento, para que as coisas voltem às boas novamente. Este é o caminho. O apóstolo Paulo, ele diz assim: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Meus irmãos, se eu andar no Espírito, eu não vou satisfazer a minha vontade que é diferente da vontade de Deus, eu não vou satisfazê-la. Quando a palavra do Senhor nos fala a respeito do fruto do Espírito Santo, fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu já ouvi alguns irmãos dizerem assim: pastor, eu queria tanto ter domínio próprio. Não tem. Quando eu vejo, já explodi. Ah, pastor, eu gostaria tanto de ser manso, ou ser mansa. Eu sou muito bravo, explodo numa rapidez. Eu sempre falo, isso aí não é fruto humano, é fruto do Espírito. Nenhum ser humano tem amor, tem alegria, tem paz, tem longanimidade, tem benignidade, fidelidade, tem mansidão, tem domínio próprio. Isso não é nosso, não é nosso. Nós já perdemos tudo isso lá no Jardim do Éden. Agora, se eu alegro o Espírito Santo, se eu vivo sob o domínio do Espírito Santo, então ele vai produzir esses frutos na minha vida. Tá certo? Procurem viver esta experiência. Muito obrigado pela atenção. Vamos fechar os nossos olhos e eu quero encerrar com uma breve oração. Amado Deus, eu te agradeço por esta oportunidade que tu me deste, Senhor, através do teu servo, o reverendo Jefferson. Eu te agradeço por estar revendo irmãos tão caros, tão preciosos, e conhecendo a tantos outros. Ó Espírito Santo, esclarece-nos melhor. Eu quero te conhecer mais. Eu quero viver uma vida repleta do Senhor. Senhor, dá-nos este interesse
nós precisamos andar no Espírito. Eu te peço, eu te adoro, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.